dia, prezados espectadores e espectadoras de mais uma edição do Jornal Alternativo na TV Pax. Causal. Inicialmente, eu passo para os alunos as informações de como usar o pêndulo nos princípios da radiestesia. E depois, como usar os gráficos radiônicos, que são também um trabalho muito interessante, energético, para melhorar energias de ambientes e até a energia de nossos corpos físicos e emocionais. E depois tem a parte que é da cromoterapia causal, que a gente trabalha com 12 cores, que são as cores do causal. Causal é onde as coisas que nós aprendemos sempre passam para a gente. A gente está na terceira dimensão e o causal é a sexta dimensão. É uma coisa mais evoluída. E com as 12 cores é muito interessante que com o pêndulo a gente faz uma análise ou da gente ou da pessoa que a gente está atendendo. A gente faz uma análise energética da situação da gente ou da pessoa, fisicamente, emocionalmente, até o ambiente onde a pessoa mora ou trabalha. Porque é importante para nós nos defendermos energeticamente, ter muita atenção na energia que está por baixo da cama onde nós dormimos, ou do lugar onde a gente trabalha e fica muitas horas. Porque, por exemplo, se a gente dorme, se embaixo da nossa cama tem um fluxo, embaixo lá na Terra, né? Tem um fluxo constante de água, a água puxa a nossa energia e diminui a nossa energia. E com a cromoterapia causal, a gente trabalha com as cores. Então, primeiro a gente faz a análise do problema da gente ou da pessoa que nós estamos ajudando, e também com as cores a gente auxilia um pouco a pessoa. E tem uma coisa que eu acho muito interessante, que eu uso há bastante tempo, inclusive com crianças, que é o gráfico radiônico. Eu mostrei para vocês a semana passada, né? O gráfico radiônico da cromoterapia causal. Também a gente transmite música curativa à distância para pessoas que estão com problemas de depressão, de excesso de estresse. E eu já fiz isso muitas vezes para várias pessoas e o resultado foi interessante, inclusive para crianças, as netinhas, que eu gosto de cuidar delas um pouquinho. Então, no curso, vocês vão ter a oportunidade de aprender coisas interessantes para a gente se cuidar e também para ajudar outras pessoas. Se a pessoa é terapeuta e quer fazer o curso e depois juntar essa terapia, a cromoterapia causal, no seu trabalho, tudo bem. E se quer simplesmente usar para si mesmo e usar para auxiliar as pessoas da sua casa, da sua vizinhança. Aliás, esse é um dos assuntos que nós vamos ter aqui conversando com a Lara Freitas. Bom dia, Lara. Bom dia, Roberto. É um prazer estar aqui contigo. Em primeiro lugar, comece explicando para a gente o que é ecobairro e a fundamentação desse trabalho. Bom,
O Ecobairro, ele nasceu há 11 anos atrás, em 2004, onde eu e Paulo Santos fizemos um treinamento em ecovilas, lá no sul do Brasil, em Picada Café. No sul do Brasil? Isso, com o MEIST. E a gente sentiu, na volta desse curso, que a gente gostaria muito de fazer algo por sustentabilidade urbana. Quando ainda a sustentabilidade urbana era algo que ninguém entendia muito o que significava, né? Sustentabilidade, né? Isso. E sustentabilidade urbana, aqui onde a gente está, né? Na cidade, no bairro. E com essa vontade veio um insight, veio uma inspiração para a gente trabalhar com ecobairro. E aí o ecobairro nasceu. A partir disso a gente foi trabalhando essa inspiração, os insights, e com isso a gente fundou o programa Ecobairro, né, que está aí desde 2004, atuando na cidade de São Paulo, hoje não mais só na cidade de São Paulo, mas também em Feira de Santana, Salvador, e um diálogo se iniciando em Goiânia, Brasília. E o Ecobairro, né, nessa caminhada, vem da inspiração das ecovilas, né? Então, que significa a gente trazer o espírito das ecovilas para o ambiente urbano, né? Toda a qualidade, todo o bem-estar, né, de ter uma comunidade urbana conectada com a natureza, em harmonia com a natureza. Então, não só muitas pessoas às vezes querem sair de São Paulo, né, querem buscar uma outra qualidade de vida, e, na verdade, se todo mundo resolver sair de São Paulo, a gente vai criar uma outra São Paulo em outro lugar. Na verdade, a gente precisa aqui, né, onde a gente está, na cidade, no bairro, tomar um outro caminho, né, um caminho que traga mais qualidade de vida e bem-estar para as pessoas. E o Ecobairro, para inspirar as pessoas nessa nova caminhada, a gente trabalha com o que a gente chama de DNA. Né? Então, o DNA, né, são 8 núcleos, ao invés de a gente trabalhar com triple bottom line, né, que é o ambiental, o social e o econômico, a gente trabalha com 8 núcleos, para que as pessoas possam perceber melhor nas suas vidas, né, quais são os pontos de transformação. Então, saúde, comunicação, cultura, né, política no sentido de governança, espiritualidade, e também economia, ecologia e, principalmente, a educação, porque a educação é que tem o poder de transformar tudo. A gente precisa ser aprendizes e educadores em tempo integral. Então, esse é o que a gente chama de DNA. Tem um amigo nosso que brinca que é também Deus nos acuda. E, né, parece que a gente, olhando a cidade de São Paulo, a gente tem uma tarefa muito grande, né? Então, se a gente olhar a cidade de São Paulo e toda a sua região metropolitana, a gente se assusta, né? Fala que trabalho enorme é esse, ninguém vai dar conta disso. E não é assim. A gente tem que começar pequeno e a gente tem que começar bem perto, principalmente começar conosco, né? A gente tem que dar o primeiro passo, né? Tomar as decisões iniciais, né? Tudo parte do indivíduo. Eu, você, a gente pode todo dia, todo momento fazer algo diferente. E essa decisão quem toma somos nós mesmos, né? A partir de que a gente se conecta com isso, que outro caminho de qualidade, né, de bem-estar é possível, né, a gente pode tomar essa decisão. E depois que a gente toma essa decisão e aprende alguns caminhos, né, e muitas vezes a gente precisa aprender novas habilidades, a gente pode olhar o nosso primeiro espaço de governança. Esse espaço de governança é a nossa casa. É o primeiro local onde a gente pode expressar, né, um novo caminho, novas decisões, e também na família, né, quer seja a família de sangue ou aquela família que a gente escolhe, né? Então, amigos, né? Às vezes não é o pai e a mãe, mas às vezes onde eu estiver com os amigos também é um local, né, que de certa forma é uma família. E a partir disso, né, a gente experienciando, a gente pode também olhar,
né, além dos nossos muros, além das nossas grades, né? A gente pode olhar a vizinhança, né? Então, no quarteirão, na nossa rua, no condomínio, também a gente sentir que a gente pode fazer algo diferente, algo de melhor qualidade, também na vizinhança. E, com isso, a gente, né, chegar no bairro. Como é que eu posso contribuir para que esse bairro, esse local onde eu desenvolvo minha vida cotidiana, possa ser melhor, né? Que subprefeitura que está ligado, como é que eu posso participar, como é que eu posso contribuir. Mas isso não é algo linear, não, né? Não é algo assim. Às vezes eu desperto para algo melhor, mas eu também posso estar atuando no bairro, posso estar atuando em casa e no bairro. Na verdade, é uma consciência que somos seres um pouco mais ampliados do que nossos corpos, né? Nós pertencemos a uma casa, pertencemos a uma vizinhança, pertencemos a um bairro e uma cidade. E essa é uma trajetória de cuidado consigo mesmo, cuidado com a sua casa, cuidado com a sua vizinhança e cuidado com o bairro e com a cidade, né? É um trabalho que a gente pode cuidar e expressar amor nessas escalas. É o que a gente chama de escalas de transformação. Eu achei bem interessante, dentre as coisas que você falou, os amigos, os conhecidos, que também sejam considerados como nossa família. Acho isso interessante, porque muitas vezes as pessoas não estão dando atenção para a própria família, né? Principalmente, isso eu vivi com meus pais quando estavam bem idosos. Filhos, netos, sobrinhos visitarem os parentes bem idosos, né? E até hoje, eu, quando visito meus parentes um pouco mais idosos do que eu, uma coisa que eu acho engraçado, que acontece sempre, é que eles começam a falar e não param nunca. Aí eu já percebi o que é, né? Ficam semanas, até meses em casa sem receber nenhuma visita. Então, não conversam muito se mora sozinho ou mesmo se é um casal. Então, quando aparece alguém, amigo ou parente, aí eles têm uma disposição danada para conversar, né? Isso é muito interessante você ter falado, Roberto, porque, na verdade, enquanto ecobairro, enquanto Novos Caminhos, uma das coisas que a gente precisa aprender é que a gente pode avançar, né? A gente tem muitas coisas novas surgindo todos os dias, mas a gente pode avançar, né, somando com as sabedorias, né, mais ancestrais dos nossos familiares, dos nossos indígenas. Então, na verdade, para essas transformações, a gente precisa disso tudo, né? As antigas sabedorias e os novos saberes unidos, né? O melhor dessa antiga sabedoria, como é que a gente se conecta, né? Como é que a gente escuta os jovens há mais tempo. A gente chama, às vezes, brinca que são os mais maduros ou os jovens há mais tempo. Como é que a gente escuta essa sabedoria e une com todos os novos saberes aí que estão surgindo no planeta, né? E nesse trabalho a gente tem uma especial dedicação ao que a gente chama de ciclo da vida, né? Que é trabalhar para que a gente tenha ecomaduros e eles possam nos brindar com a sua sabedoria. A gente também ter a ecoinfância, um especial cuidado com as crianças, né, e com a linguagem que muitas das crianças já estão vindo aí já com outro preparo, né, tem até muitas coisas para nos ensinar, e com os jovens, para que eles se tornem ecojovens. Vocês têm trabalho com crianças também, Lara? Sim, a gente vem atuando em escolas, né, para que a gente possa compartilhar essa visão de que as crianças também na escola, né, a escola também ela é um núcleo de percepção e é uma semente, né, uma célula dentro do bairro. Então, a criança é o indivíduo, o estudante, né, é o indivíduo, a sua sala de aula é a sua casa,
por aquele momento que ela está ali, então precisa do mesmo cuidado. A escola é o quarteirão, né? É esse condomínio, então cuidar também dessa escala, e a escola sempre pertence a um entorno, a um bairro, né? Então a escola não está desconectada disso tudo. Então esse trabalho que a gente faz pessoalmente, as escolas também a gente vem incentivando para que se percebam, né, os estudantes se percebam dessa forma, né, que pertence a essas escalas mais ampliadas do que só eu mesmo, né, no meu dia a dia. Você me mostrou um livrinho aí, 2 livrinhos, um que tem um título muito interessante, Sementes para um Bairro Sustentável e Pacífico, e outro que para mim foi surpresa é um livro do Papa Francisco, né, sobre o cuidado da casa comum. Fala um pouquinho desses 2 trabalhos, inclusive do livro do guia. Papa Francisco, que também se interessou pelo assunto aí que vocês desenvolvem, né? Então, vou começar pelo guia Sementes, né? Esse processo de mudança todo, na verdade, ninguém muda ninguém. O que a gente pode fazer é criar continentes e jogar sementes, né? E a gente regá-las para que a gente perceba que em solos férteis, ou nem tanto, elas possam vir a vingar. Então, nesse processo, né, desses 11 anos que a gente vem distribuindo essas sementes, um dos trabalhos que a gente fez em 2013, 2012, 2013, com o financiamento do Fundo Municipal de Meio Ambiente, e ligado à Secretaria do Verde e Meio Ambiente da cidade de São Paulo, a gente criou 4 subprojetos, né? Um deles foi para trabalhar com a ecomaturidade, um foi para trabalhar com os jovens em escola, e o outro foi para a gente formar agentes de sustentabilidade no bairro. E o 4º subprojeto foi o Guia Sementes para um Bairro Sustentável e Pacífico, onde conta um pouco a essência do ecobairro, né? Essa nossa aspiração por contribuir com a sustentabilidade urbana, e também conta um pouco como é que foi esse projeto, Guia Sementes para um Bairro Sustentável. E aqui a gente traz inspirações, né, dentro do DNA, inspirações para os indivíduos e para as casas, para a vizinhança, né, no quarteirão, ou no bairro, para que a gente possa... Por onde eu inicio? Né? Então, aqui a gente traz várias dicas, né, de como as pessoas podem começar, como é que elas podem tomar decisões. Hoje eu vou coletar meus resíduos e separar. Hoje eu vou fazer uma meditação. Então, no DNA, né, nos 8 núcleos e nas 4 escalas, várias inspirações para as pessoas adotarem no seu dia a dia, nessas diferentes escalas. Então, essa é uma contribuição que a gente recebeu, um recurso da prefeitura, né, um recurso do município, e ele está disponível para download gratuito. Então, é uma forma da gente retornar todo esse recurso para qualquer um que queira baixar o guia. Ele está disponível no site do Ecobairro. E aí, contribuindo esse ano, a gente teve a grata surpresa de receber do Papa Francisco, né, que essa encíclica, que chama Laudato Si, Louvado Sejas, é sobre o cuidado da casa comum. Né, porque, na verdade, a gente tem aí as pesquisas indo para Marte, indo para a Lua, mas, na verdade, a maior parte do tempo, a gente vai morar mesmo aqui no planeta Terra. Então, essa é a nossa casa maior, essa é a nossa casa comum. Né? Então, por que cuidar? Né? Por que se reconectar? Por que a gente promover as transformações? Porque a gente precisa cuidar dessa única casa. A gente não pode extrair mais do que a capacidade que essa casa tem de suprir as nossas necessidades, né? Sem que prejudique a todos nós. Então, realmente é algo que a gente precisa despertar, e começando com o indivíduo sempre. Você falou em ecomaturidade, é
trabalho de vocês para idosos também? Isso, é o que a gente chama carinhosamente dos jovens há mais tempo ou dos mais maduros, né? É aqueles que guardam as sabedorias que a gente já não acessa mais, né? Não tão, né, com a geração vai mudando, mas eles guardam muitas vezes ainda informações, habilidades que a gente já, as novas gerações não tiveram oportunidade de aprender ou esqueceram, né? Então, é muito importante no projeto que a gente honre os mais antigos, né? Quer sejam os mais antigos que estão conosco, né? Ou antigas sabedorias como a indígena, por exemplo, né? Que muito tem para ensinar de como a gente pode viver nesse mundo sem causar um impacto ou um dano muito grande. E o trabalho de vocês é ligado com a Casa Urusvati, não é isso? Isso. A nossa sede, né, é na Casa Urusvati, que é o que a gente chama de casa-mãe, né, porque ela abriga várias iniciativas, né? O Ecobairro, ele é um programa permanente e que é ligado ao Instituto Herish da Paz e Cultura do Brasil, uma instituição que é abrigada pela Casa Urusvati, que fica ali na Vila Clementino. Você falou também um pouquinho comigo antes do programa que vocês também passam informações sobre nutrição? Isso, a gente tem um trabalho dedicado à alimentação saudável, né, para que a gente possa aprender a se alimentar e, a partir disso, ter mais saúde, né? Então, tem um trabalho muito interessante de alimentação saudável e de como a gente pode entender aquilo que nos nutre, né? Não só o alimento que a gente engole, né, que vai para dentro, mas também tudo ao nosso redor também, de alguma forma, nos nutre. Então, a gente precisa estar desperto, né, para essa qualidade do ambiente. Os ambientes podem ser saudáveis ou não. Então, quando a gente fala de nutrição, é uma nutrição mais ampliada. Uma nutrição do quê? Uma nutrição mais ampliada, não só aquilo que a gente coloca, ingere, mas também os ambientes por onde a gente passa, né? Quer seja na nossa casa, no ambiente de trabalho, né? Que qualidade que também isso traz para a gente, de certa forma, nos nutre. E sobre a natureza em São Paulo, por exemplo, que me parece, ontem eu estive num lugar que eu achei maravilhoso, com muita árvore, muita planta, uma coisa bem maravilhosa. Eu tenho percebido que São Paulo hoje tem muitas árvores e tudo mais, mas tem alguns probleminhas, né? Existe alguma possibilidade de ensinar as pessoas em São Paulo a plantar alguma coisa ou só na periferia? Então, a gente precisa não só manter aquilo que a gente tem de bom, né? Então, as árvores que a gente tem, ou a vegetação, ainda, né, como a gente tem uma grande floresta ao norte e ao sul da cidade de São Paulo, que é preservar o que a gente tem de vegetação na cidade de São Paulo, vegetação ao longo dos cursos d'água que ainda não foram canalizados, por exemplo. Então, isso a gente tem que fazer um trabalho permanente de manter aquilo que a gente já tem. Porém, só isso dá conta? Não. Né, a gente ainda, para melhorar a qualidade do ar, para melhorar o efeito, né, das ilhas de calor, a gente ainda precisa ter muito mais árvores, né? A gente precisa ter, todo dia, por exemplo, a gente deveria plantar uma árvore, né? Então, lógico que falta espaço, né? Uma cidade muito adensada, né? E como que a gente pode fazer isso, né? Como é que a gente cria espaços de vegetação verticais, né, nas paredes verticais, com aquele canteirinho que a gente, né, que era antigamente um canteiro, às vezes cimentou, como é que a gente volta a ele ser um espaço de plantio? Então, como é que a gente vem resgatando pequenos espaços e, na somatória, a gente tem uma outra condição ambiental na cidade de São Paulo? Isso eu acho que tem várias técnicas hoje aí disponíveis e a gente pode adotar várias, né? Ter aquele espacinho que a gente pode ter um chá, uma erva fresquinha para, né, para colocar na culinária.
como é que nas paredes, né, naquele vasinho na janela. Então, todos os espaços são bem-vindos para que a gente possa melhorar essa condição ambiental na cidade de São Paulo. Essas coisas de vasinhos, plantaçõezinhas, vocês também ensinam? Isso, a gente tem várias atividades, né? Teve um período que a gente trabalhava com o TAC, que, na verdade, em meio ambiente, seria termo de ajustamento de conduta. A gente transformou em tempo de alegria conjunta. E para a gente aprender novas habilidades, né? Nem todo mundo sabe plantar, nem todo mundo, né, tem essa habilidade, teve a oportunidade de cultivar essa habilidade. Então, as atividades que a gente faz, muitas vezes a gente está falando sobre várias comunidades sustentáveis no mundo, para a gente se inspirar, como é que pode ser, como é que as pessoas conseguem criar, né, vida sustentável, né, tomando diferentes caminhos. E vocês fazem trabalho assim num bairro, unindo os moradores, ou isso ainda é um pouco difícil? Porque eu sinto que São Paulo hoje está todo mundo com muita pressa e todo mundo muito estressado. Realmente, essa brincadeira do tempo de alegria conjunta, porque justamente as pessoas já, no seu cotidiano, estão muito impactadas pela cidade, pelo tempo de locomoção, né, pelo estresse do dia a dia. E a gente, muito da nossa jornada, a gente trabalha muito com educação para a sustentabilidade, que é a gente aprender novas habilidades, repensar como é que a gente desenha o nosso cotidiano, né? Como é que essa relação casa-trabalho, essas distâncias, a gente perceber como é que isso impacta a nossa vida, né? Como é que pode ser diferente, como é que a gente pode ter, exercitar elementos que possam deixar a gente menos estressado, né? Como é que uma alimentação de maior qualidade nos deixa mais fortes para enfrentar todo esse desafio, né, quando a gente sai de casa. E tudo isso, né, a gente vem fazendo através de um processo de educação, né? Porém, a gente também tem outros tipos de atuação, por exemplo, atuando no CADES Vila Mariana. Então, dando a nossa contribuição para que, no diálogo com o poder público, a gente possa gerar aprimoramentos na região como um todo. Mas esse convite às pessoas é permanente. A gente tem que convidar todo dia, tem muita gente, né, para chegar e conhecer a nossa proposta. Então, isso a gente faz permanentemente, né? Esse convite é aberto a todas as pessoas, todos os moradores, trabalhadores da região. E isso acontece de forma permanente. Ainda, a gente diz, a gente já tem 11 anos, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma jornada enorme pela frente. Com certeza. Mas já tem lugares onde o pessoal se reúne com vocês? Como é que funciona? A Casa Urusvati, ela é um dos locais, né, que a gente chama de unidade ecobairro, né, onde a gente tem esse espaço para esse diálogo, mas também a gente, às vezes, vai ao encontro de outros lugares na região, né, fazendo diálogos com as instituições, com as pessoas moradoras, né? Então, todas essas dimensões acontecem aí e vão continuar acontecendo, né? Porque a gente tem bastante trabalho mesmo e bastante pessoas conhecem a nossa proposta, mas muitas ainda precisam conhecer. E você falou também para mim no Agni Yoga, que tem na Urusvati também, né? Isso. Também está junto com o trabalho de vocês? Isso. A Casa Urusvati, um dos trabalhos é dedicado ao estudo da Agni Yoga ou ética viva, né? E todo o trabalho que a gente faz na Ecobairro é a gente aplicar essa ética viva, né? Então, a gente como viver com mais ética, né? E atuar cada um no seu dia a dia. Mas os estudos lá têm uma terça-feira, toda terça-feira é dedicado à meditação e ao estudo da ética viva. Vocês participam também? Isso, várias. Convidam pessoas também? É um
um espaço aberto a toda a comunidade, né? Então, sempre quem vier é muito bem-vindo. Eu acho a Urusvati muito interessante, vou lá várias vezes e agora estou vendo. Já tinha ouvido falar em ecobairro, mas não sabia exatamente como vocês trabalhavam. Eu acho importante ter esse desenvolvimento até de relacionamento das pessoas no bairro, porque eu lembro que quando eu era criança, eu nasci em Santos, né? A gente fazia muita amizade, criança mesmo, fazia amizade com os vizinhos, olhando por cima, subia num banquinho, olhava por cima do murozinho, né? E fazia amizade com os vizinhos. E hoje eu acho que em muitos prédios essa coisa acaba não acontecendo. Eu achei que um edifício facilitaria o relacionamento entre as pessoas. E eu, em vários prédios que morei, nunca vi muita união entre os moradores. Vocês têm alguma ideia sobre isso, Lara? Não adianta a gente ter, né? A gente fala no ecobairro, não adianta a gente ter todas as tecnologias, né? Então a gente tem painéis fotovoltaicos, captar toda a água que a gente puder, se a gente não conversar com o nosso vizinho, né? Isso significa que a gente não chegou lá em qualidade de vida. Então a gente precisa achar caminhos para esse diálogo, né? Então eu lembro que uma das histórias que eu ouvi tempos atrás é que, por exemplo, uma ecovila que é uma área urbana, que é lei ecovila, eles começaram a se unir em torno de uma causa para ter mais segurança no local. Ter mais segurança no local. E nesse processo, a primeira decisão que eles tomaram foi: quando você encontrar um vizinho, você para e cumprimenta e diga seu nome. E isso, aos poucos, né, foi criando um outro ambiente no local, né? E ainda assim, depois disso, eles decidiram, né, uma outra tecnologia. Ao encontrar algum movimento estranho na rua, cada um acendia a luz e ligava para o próximo vizinho. E, com isso, ao longo do tempo, eles conseguiram significativamente reduzir a insegurança no bairro. Então, assim, tem coisas que são muito simples, que a gente só precisa tomar uma decisão, cumprimentar o vizinho. Às vezes ele pode não responder na primeira vez, pode não responder na segunda, mas se a gente insistir em algum momento que ele estiver menos corrido, menos estressado, vai acabar respondendo. Né? Então, assim, a gente não pode desistir de fazer uma nova tessitura social, né? Onde a gente mora, quer seja o vizinho de muro ou que seja o vizinho de porta. Né? O que acontece é que, às vezes, as pessoas nem encontram hoje. Né? Então, aí a gente tem que criar espaços de encontro no condomínio. Não é aquele espaço de encontro, às vezes, não tão bacana, né? Que é de discutir as contas e tudo mais, mas espaços, às vezes, ao redor, né, cada um traz um bolo da sua receita preferida, né? Um espaço mais agradável de encontro. Então, se a gente não pode se encontrar, não tem como a gente criar novos laços, criar uma nova condição com os vizinhos, né? Então, se eu encontrar o meu vizinho, vamos dizer bom dia, tudo bem com você, olhar no olho, né? Coisas muito simples que podem, né, ao longo do tempo, trazer uma outra qualidade. Hoje eu vejo nos prédios que tem alguma atividade embaixo, né, piscina ou alguma coisa assim, que as crianças vão brincando ali. Mas não vejo pessoal com um pouquinho mais, só crianças pequenininhas, um pouquinho maiores já não vejo assim se relacionando. E eu lembro, quando eu vejo isso, eu lembro de quando eu era criança, tinha uma vantagem em Santos, né? A gente jogava futebol na rua.
né? Porque não passava carros. Agora, em São Paulo, não dá para fazer nada na rua, né? A não ser tomar muito cuidado para atravessar a rua, porque o pessoal, além de ter muito carro, estão com uma pressa sempre e não respeito. Tem um monte de gente que não respeita nem sinal vermelho. Eu até teria uma sugestão para o governo de que tirar a carta de quem passa em sinal vermelho, porque aí o trânsito de São Paulo melhoraria muito, porque um monte de gente não poderia mais dirigir. Mas eu acho que é interessante a gente trabalhar essa coisa dos vizinhos se interessarem, né? Porque aí fica... Eu falei, né, de uma vizinha que eu subia no banquinho quando era pequenininho e olhava. Muitos anos depois, no velório da minha mãe, ela apareceu lá andando de motocicleta. Eu achei até engraçado. Puxa vida, ela era calminha quando era criança, agora anda de moto. E achei muito interessante ela continuar ligada à minha mãe, soube do falecimento da minha mãe e foi ao velório. E eu acho que é importante a gente ter esses relacionamentos de que duram muitos anos mesmo. Eu mudei de Santos para São Paulo, não havia muito tempo, mas é interessante a gente ter essas amizades duradouras, né? Essa é uma questão de tornar São Paulo uma cidade mais humana novamente, né? Essa qualidade que tinham entre as pessoas, entre os vizinhos e tudo mais, ela é benéfica para qualquer comunidade, né? De outras gerações, quanto as nossas e quanto as futuras gerações. Então, assim, mas é somente nesse exercício que a gente vai poder realmente ressignificar São Paulo para que ela seja uma cidade mais humana, né? É na interação, é no cuidado, às vezes olho no olho, às vezes solidariedade. Então, antigamente se emprestava muito uma xícara de açúcar, 2 ovos, né? Hoje em dia tem até um programa, tem um aplicativo que se chama Tem Açúcar, exatamente, né, para que as pessoas... Por que todo mundo, às vezes, tem alguma coisa em casa e não usa, pode emprestar para outra pessoa? Então, hoje tem todo um movimento, né? Não só o Ecobairro traz isso na sua essência, mas também tem aplicativos que estão colaborando nesse sentido, para que a gente possa ter outras formas de conexão, né? E não só correr no dia a dia, né? Mas que a gente possa ter qualidade de vida efetivamente, né? Todo mundo precisa disso. Perfeito. E o que o Papa fala sobre a casa nesse livro? Ele traz vários aspectos, né? Tem aí mais de 200 indicações que ele traz, mas ele passa desde fala sobre educação, fala sobre ecologia integral, e o mais interessante foi perceber que isso, né, lançado lá no Vaticano, já está chegando aqui nas comunidades mais locais, né, as paróquias e tudo mais, que é uma grande colaboração para que a gente possa viver mais em harmonia com a natureza e entre todos nós, né? E também seria interessante que as igrejas cuidassem da coisa que vocês dizem, né, a casa, né, de melhorar tudo, melhorar todos os contatos. Eu entro sempre numa igreja católica que eu vejo para sentir como é que está a energia lá. E muitas vezes acho que é uma energia bem ruim. E algumas vezes é muito interessante. Uma vez, recentemente, eu entrei numa igreja, o padre estava falando numa missa e dizendo: eu sou católico, mas não vou dizer que só a minha religião é que é boa, que o resto é tudo porcaria. Eu respeito todas as religiões que existem. Eu achei isso ótimo, porque eu não tinha ouvido isso em igreja católica, né? Então, eu acho que é interessante a gente respeitar tudo,
seja religião, seja vizinhança, seja tudo. Agora, em termos de água, vocês conseguiram fazer alguma coisa, Lara? A gente vem inspirando as pessoas, né, lá na sede, na Casa Urusvati, a gente tem a nossa cisterna também, aprender a fazer isso, ajudar as pessoas a aprenderem também como podem coletar a sua água, né? Isso é um trabalho permanente. O que a gente, para os próximos 10 anos, o Ecobairro tem como meta todas as atividades partir da água, né? Não só a água local, mas da água do local até a água do cosmos, né? Que a gente perceba não só que a gente pode não pensar na água como escassez, mas como ela é essencial para a vida, né? Então, a gente precisa, na verdade, primeiro restabelecer uma nova relação com a água. Né? Então, ela é de profunda necessidade, mas não só aquela água, né, que vem da chuva, mas a água que está no nosso corpo, a qualidade dessa água, a água que a gente ingere, né, como é que a gente não desperdiça, a gente usa com propriedade, porque a água significa vida, mas como é que a gente não desperdiça, como é que a gente coleta tudo que a gente pode coletar. Então, sim, uma nova relação com a água. E não é porque agora faltou chuva, não é porque os reservatórios estão baixos, mas é porque a gente realmente precisa sempre cuidar da água como um bem precioso, né? Com respeito e com cuidado na sua qualidade. E isso permanentemente, não é porque está faltando, mas porque a gente realmente precisa olhar a água nessa nova perspectiva. E isso, mesmo que a gente tiver água em abundância, também usar de forma adequada, usar somente o necessário, mas usar para que ela gere vida. Agora, quem se interessa pelo trabalho de vocês, como é que se aproxima de vocês? Alguma associação assim, ou recebe notícias de vocês para participar de eventos? Como é que é? Quem quiser pode entrar no site, né? Tem lá um local para se inscrever nos contatos, né? E aí pode colocar, gostaria de entrar em contato, gostaria de dialogar, gostaria de participar, né? Então também tem uma forma de você se engajar, né? Mas está tudo no site lá explicadinho. Mas se quiser um diálogo mais profundo, é só dizer para a gente está totalmente aberto para que a gente possa unir os esforços para que a gente tenha essa reconexão com a natureza e a gente tenha uma São Paulo e um planeta com uma outra qualidade. Você pode dizer o site, o e-mail de vocês, o telefone, aparece aí também nas legendas, mas você pode falar, para quem quiser pode ligar, contatar vocês. O site é www.ecobairro.org.br. E se você quiser entrar em contato, pode ser no meu e-mail, larafreitas@ecobairro.org.br ou contato@ecobairro.org.br. Essas são as melhores formas. Mas a gente também está no Facebook, se quiser curtir lá, Ecobairro São Paulo, né? Quiser acompanhar e receber notícias, todos são muito bem-vindos, viu? Certo. Achei bem interessante esse trabalho de vocês, Lara. Vou ver se tenho tempo, porque tem tanta coisa interessante que eu conheço todo dia, praticamente, né? Graças ao meu trabalho no Jornal Alternativo Impresso, que já tem 16 anos, programa que eu fiz na Rádio Mundial durante muitos anos, e agora programa na TV Pax, e a TV Pax é um espaço maravilhoso. Aqui o esquema de casa é bem cuidado, né, Lara? Eu senti aqui que essa casa é muito bem cuidada mesmo. Tem uma relação aí de amor em ação em cada pedacinho aqui do local. Pois é.
Por isso que eu gosto de vir aqui fazer palestras, além de fazer o programa, eu faço algumas palestras e dou alguns cursos. E como eu falei para vocês, no sábado terá o curso de cromoterapia causal, que é bastante interessante. E vocês, se interessando pelo trabalho do Ecobairro, entrem em contato com você ou com outras pessoas também, Lara? Com o grupo, né? Eu só sou um dos componentes desse grupo. Então está tudo ótimo, tudo ok. Estamos chegando ao finzinho do nosso Jornal Alternativo. Muito obrigado pela sua entrevista, Lara. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho da Ecobairro e conhecer também aqui, que é um espaço maravilhoso. E muito obrigado aos espectadores que assistiram o nosso programa. E eu falei a semana passada, e vou confirmar, eu estou fazendo uma promoção para quem assiste o nosso programa, que queira comprar os óculos Yoga para os Olhos, o meu livro Yoga para os Olhos, que é um exercício excelente para melhorar a visão. Eu estou fazendo uma promoção e dando desconto de 15% para quem é assistente, espectador do nosso programa Jornal Alternativo na TV Pax. Então, basta vocês me ligarem para o 3063 1115 ou enviar e-mail para o j.alternativo@uol.com.br dizendo que assiste o programa e agora quer mais informações ou quer adquirir o kit Yoga para os Olhos. Eu passo as informações para vocês e vocês querendo comprar, tem os 15% de desconto e eu mando entregar. Se for pessoa de São Paulo, a entrega é pessoal. Se for fora de São Paulo, a entrega é pelo correio. Muito obrigado, bom dia para vocês, boa semana e até a próxima quarta-feira no nosso novo programa. Obrigado.